Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de coração para acolhê-la. Nossa Lex Divina, com Mateus 23, de 27 a 32. Continuou Jesus a dizer: Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês constroem sepulcros para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdão. Nós continuamos ainda naquela conversa de Jesus com os doutores da lei, do ensino, melhor dizendo, de Jesus para os doutores da lei, para os fariseus, para aqueles que deveriam ser os primeiros a acolher o Messias, o Salvador. Mas, para eles, era muito incômodo acolher Jesus, porque implicava numa mudança de vida. Por isso que Jesus é contundente, é amoroso, mas contundente. Amoroso porque ele fala para eles se alertarem, é uma exortação para que haja uma mudança de atitudes, mudança de mentalidade e renuncie à forma como eles estão vivendo, de hipocrisia, de aparência, para acolher a palavra de Deus, para acolher o próprio Messias. Sim, Jesus é contundente porque eles eram os doutores da lei, eram os fariseus, aqueles responsáveis pelo ensino. Eles, mais do que ninguém, tinham a obrigação de fazer a leitura das profecias, das mensagens proféticas da vinda do Messias, que nunca Deus prometeu um Messias guerreiro, um Messias general, um Messias para combater com outros os povos e derrotá-los. Não, nunca foi essa a promessa de Deus. Eles que criaram essa mentalidade porque era conveniente para eles. E quando Jesus vem com todos os sinais de que apontavam para ele como Messias, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, deveriam ser os primeiros a acolher o Evangelho de Jesus, acolher Jesus como Salvador, como Redentor. Porque a palavra dizia que seria vindo da estirpe de Davi, é verdade, mas vindo de uma virgem, nascido de uma virgem. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, já profetizava: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então já era uma profecia, eles tinham essa obrigação de saber. E como Jesus vem e fala de perdão, fala de reconciliação, fala de sair de si para servir o necessitado, fala que o reino dele não é de pompa, e sim de serviço, é para ser servo. Lembremos-nos da narrativa de São João, quando ele narra a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia
que narrada por São João, é justamente Jesus sendo servo. Ele se levanta, põe um avental e vai lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. E os fariseus, os doutores da lei, os escribas, não acolheram Jesus. Jesus continua os amando, porém contundente. Jesus não tem panos mornos. Jesus fala claramente e ele termina se dizendo: olha, do jeito que vocês estão, se continuarem assim, se não houver um arrependimento e uma conversão, vocês vão concluir o que os seus pais inicialmente fizeram, ou seja, os seus antepassados, que mataram tantos profetas, que mataram tantos enviados de Deus. Vocês vão concluir. Eu vou ler o último versículo para que a gente possa entender bem. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês. Ou seja, logo mais eles, para se livrarem de Jesus, porque Jesus os importunava com o seu amor, os exortava a uma mudança de mentalidade, a um arrependimento e uma conversão, e aquilo os incomodava. Jesus diz agora: pois bem, concluam a medida dos pais de vocês. Ou seja, logo mais eles vão incitar Pilatos a condenarem Jesus à morte. Nós temos que pensar em nós, porque a gente olha de fora assim e a gente fica injuriado, a gente pensa de como é que pode, eles tiveram Deus com eles e rejeitaram. E será que nós também não rejeitamos Deus? Será que nós não rejeitamos a palavra do Senhor? Sim, porque o Deus conosco é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos prometeu e cumpriu a promessa de enviar um Paráclito, o Espírito Santo, que está aí, basta nós nos abrirmos. O Espírito Santo que vem em nós desde o batismo. Nós somos marcados por Deus. Nós somos, entenda o que eu quero dizer, ferrados por Deus. O nosso coração daquele batizado está ferrado por Deus. Pertencemos a Deus. Não podemos ter essa postura hipócrita de aparência, de para os outros a gente parece uma coisa, mas na realidade por dentro somos outra. Não, nós temos que ser sinceros. Nós vimos há uns dias atrás, o dia que a gente celebrou Natanael, acho que foi no sábado, e Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, quando Jesus diz: eis aí um israelita sincero, mesmo que antes tenha estado em vida, como todos nós, debaixo da figueira, lembram? Tenham ficado sobre o pecado. Mas o convite de Jesus hoje é a conversão. E Filipe que convida Bartolomeu e Natanael, e ele diz: e Nazaré pode ver alguma coisa que preste? Ele é sincero, ele diz o que está pensando. E Jesus por isso diz: eis um israelita sincero, onde não há falsidade. E o chama para ser um dos seus. E ele se arrepende de todo pecado, se converte e é um apóstolo. Assim também o Senhor hoje diz para você e para mim: não sejamos de maneira nenhuma hipócritas. Não tenhamos aparência de uma forma e sejamos outros. Tomemos cuidado com isso. Sejamos sinceros e arrependemos-nos de todo o mal que nós fizemos e procuremos essa conversão no seguimento de Jesus. Façamos, portanto, esse compromisso da sinceridade, de nunca sermos hipócritas, de nunca aparentarmos uma coisa sem ser, mas buscarmos constantemente essa conversão no seguimento de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós podemos dizer, como Maria: eis-me aqui.
e pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.